Física e Esporte da USP, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Física e do Departamento de Educação em Saúde da Universidade Federal de Sergipe, coordenador do Centro de Investigação em Saúde, Atividade Física e Esporte, o SAFE, e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Intervenções Clínicas nas Doenças Cardiovasculares. E o professor Aloysio Andrade Lima vai proferir a palestra intitulada Exercício Físico na Doença Arterial Periférica. No Pain, No Gain? Fique à vontade, Aloysio, para começar, lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo chat, tá, pessoal? E ao final da palestra, eu farei as perguntas, então, descritas lá no chat para o professor Aloysio Lima. Fique à vontade, professor. Fala pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Vou marcar meu tempo aqui para não passar, né, para ficar dentro do tempo. Eu acredito que vocês estão me ouvindo bem, a gente já testou hoje. E aí vamos começar a conversar, né, como foi falado, meu nome é Aloysio Andrade Lima. Professor, não... Não estão me ouvindo? Sim, desculpa. Tá ouvindo? Tá. Sim. Beleza. Vamos lá. Então a gente vai, né, meu nome é Aloysio, como foi falado, né, sou coordenador do SAFE, fica localizado na Universidade Federal de Sergipe, professor do programa, né, de pós-graduação em Educação Física da mesma instituição. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre exercício na doença arterial periférica, né, e no pain, no gain. E aí, iniciando, né, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito da doença arterial periférica. Né? Talvez vocês não tenham ouvido falar dessa doença ainda, alguns de vocês, né? Mas é uma doença bem simples de entender. Olha o conceito dela, como funciona. A gente tem uma série de vasos, né, no nosso organismo que levam sangue para todo o corpo, principalmente as artérias, né? Então, no vaso normal, a gente tem as artérias levando o sangue, né, num fluxo saudável ali. Só que na doença arterial periférica, a gente tem uma oclusão arterial. O que é que significa isso? Existe uma placa de aterosclerose que impede a passagem e o bom fluxo de sangue para uma determinada região, principalmente para os membros inferiores. Né? Se a gente observar nesse exame aqui, nessa angiografia, a gente tem a passagem natural do fluxo sanguíneo aqui. Quando chega nessa região, essa passagem ela fica comprometida. Tá vendo como o vaso aqui está bem mais fino? Existe uma placa aqui, né, ou ateroma, bloqueando essa passagem de sangue. Isso acontece principalmente nos membros inferiores desses pacientes, né? E aí, isso é um problema para a qualidade de vida deles, tá? E aí, olha só que interessante, esse estudo aqui, em 2013, ele já tem alguns anos, tá? O que que ele fez? Ele fez uma comparação, né, uma estimativa global da prevalência dessa doença entre 2000 e 2010. Nesse período aqui, isso já há 10 anos, tá? A estimativa é que existiriam 200 milhões de indivíduos, né? 200 milhões de pessoas com doença arterial periférica no mundo. Isso 10 anos atrás. Então, a gente imagina que essa prevalência já aumentou bastante nesse tempo, né? Além disso, é interessante a gente observar que, normalmente, essa doença aumenta em indivíduos mais idosos. Então, indivíduos que são mais velhos têm maior chance de ter essa doença. E aí vamos entender uma coisa que é bem característica da doença. Ela tem um sintoma muito específico, que a gente chama de claudicação intermitente. A claudicação intermitente é dor, cãibra, formigamento, queimação, que esse paciente sente na perna, né? Principalmente ali na panturrilha, na coxa, né? E o que como que ocorre, né? Por que acontece isso? Lembra que eu falei para vocês da oclusão arterial? Então, esse paciente, ele tem essa oclusão, né? E o sangue, ele fica impossibilitado de passar, principalmente quando ele está fazendo exercício, caminhada, por exemplo, né? Quando ele caminha, a demanda metabólica muscular, ela tem que aumentar. Claro, você está fazendo exercício, né? Só que o sangue, ele não tem como suprir aquela demanda naquele momento. Então,
o sangue ele não consegue chegar da melhor forma para aquela musculatura ali afetada. Então, o que acontece? Ele sente muita dor e aí ele tem que parar de caminhar. Só para vocês terem uma noção prática, né? Vamos imaginar que o paciente ele tem que ir para a padaria, que fica a 200 metros de distância da casa dele. Esse paciente, ele talvez tenha dificuldade de chegar na padaria, porque ele vai caminhar, a demanda metabólica vai ser aumentada e aí ele não vai ter como chegar na padaria sem sentir dor. E aí ele tem que parar. Uma vez que ele para, o fluxo sanguíneo se restabelece e aí a dor cessa. Quando ele volta, o fluxo sanguíneo, a necessidade, a demanda aumenta e aí novamente ele sente dor. Isso vira um ciclo. Né? E aí o que acontece? Esses pacientes, naturalmente, eles têm uma redução dessa capacidade funcional deles. Claro, eles sentem muita dor normalmente quando caminham e tem muita dificuldade de caminhar. Esse estudo aqui, por exemplo, olha só, ele comparou o paciente que tem doença arterial periférica com o indivíduo sem a doença. E o que é que eles observaram? Que indivíduos que têm a doença arterial periférica têm um consumo de VO2 muito menor em comparação àqueles que não têm a doença, o que representa uma piora da capacidade funcional desses pacientes, né? E aí, por que isso acontece? Vamos conversar um pouquinho sobre todo o desenvolvimento dessa doença, né? A gente já falou um pouquinho do artéria normal, né? Então preste atenção aqui nesse vaso. Esse vaso ele é um vaso saudável. O sangue ele passa normalmente. Aqui eu tenho um vaso com aquela placa de aterosclerose que eu comentei. E aqui vocês têm uma placa que vai impedir o fluxo sanguíneo para uma determinada região. Isso acontece ao longo de muitos anos, né? Você tem, ao longo de todos esses anos, diversas alterações. Entre elas, alterações hemodinâmicas, que vai alterar o fluxo sanguíneo, a perfusão, né, de sangue para aquela região. Você tem algumas adaptações macrovasculares, algumas outras adaptações microvasculares e um remodelamento tecidual. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar agora, tá? Normalmente, esse remodelamento tecidual, e nessa fase, existe um aumento exagerado de marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo. Grava bem isso que a gente vai voltar a falar mais para frente. Ó. Você tem um aumento exagerado desses indicadores. E aí, tudo isso tomado junto, quando a gente pensa nesses fatores, eles levam a redução na capacidade de caminhada, que a gente viu no slide anterior, e ele leva também a uma piora da mortalidade. O risco cardiovascular desse paciente, por conta de todos esses fatores, ele fica muito aumentado. Então, todos esses indicadores, eles levam a um aumento da mortalidade e piora da capacidade de caminhada. E aí a gente pode pensar, bom, a gente viu que a doença ela é prevalente, né? Muita gente é afetada pela doença, e ela é uma doença muito séria, né? E aí, como que a gente pode tratar essa doença? A principal recomendação é a caminhada. Quando o paciente com doença arterial periférica ele chega no hospital, o médico fala assim, ó, pode caminhar, procura um professor de educação física, ele vai te orientar, vai caminhar e também deixa de fumar. Essas são as principais recomendações para um paciente que tem doença arterial periférica. Então, o exercício ele é muito benéfico. Aí, interessante, quando a gente vai falar do ponto de vista de treinamento, né, o profissional de educação física ele vai lá, vai basear o treinamento em algumas recomendações. E aí, por exemplo, a American Heart Association, ela sugere que esse treinamento, né, seja feito em uma determinada intensidade. E é interessante que, normalmente, essa intensidade deve ser feita levando em consideração o sintoma do paciente. Ou seja, esse paciente ele tem que treinar com dor. A dor ela deve ser de moderada a severa. Ou seja, o paciente ele deve treinar com dor de claudicação para ter o benefício do exercício. Essa é a principal recomendação. Um estudo bem recente, 2018, recomendando isso. Tá? Só que aí a gente tem alguns problemas, né? Antes disso, né? De fato, esse tipo de treinamento ele melhora algumas características, né? O paciente melhora a capacidade de caminhada, como a distância de claudicação, ou seja, ele leva mais tempo para sentir dor nas pernas, né? Ele aumenta a distância total de caminhada, ou seja, ele caminha muito mais tempo mesmo com a dor. Então tem benefícios a longo prazo, isso é legal, tá? Só que por outro lado, se a gente pensar do aspecto
de algumas variáveis cardiovasculares, a gente tem alguns problemas aqui que eu queria conversar com vocês agora. Durante o exercício, quando esse paciente faz o exercício com muita dor, o que é que acontece? Olha esse estudo aqui de Baker, publicado em 2007, ele comparou paciente com a doença e paciente sem a doença, caminhando até sentir dor, muita dor, né, o sintoma. Olha o que acontece com pacientes que não têm a doença. Ocorre uma elevação da pressão arterial e durante o esforço, essa pressão ela se mantém. Mas olha o que acontece com indivíduos com doença arterial periférica e sintoma de claudicação. Essa pressão ela se eleva muito durante todo o exercício, tanto para a sistólica quanto para a diastólica, tá? E aí a gente viu que isso é um fator determinante para a doença também, né? E aí lembra daqueles fatores que eu pedi para vocês prestarem atenção, que tem relação com a doença? Estresse oxidativo, marcadores inflamatórios. Quando esses pacientes fazem esse exercício máximo até sentir muita dor, olha o que acontece: aumento do estresse oxidativo e aumento desses marcadores inflamatórios. Isso aqui é uma resposta em função do exercício provocado pela dor, né? Então, apesar de alguns benefícios de alguns meses de treinamento com esse tipo de exercício, até a dor máxima, a gente tem alguns problemas durante a realização do exercício que podem não ser tão interessantes para esse paciente. E, além desses fatores, vale salientar uma coisa muito importante. Olha só esse estudo, que interessante. Esse estudo de João aqui foi parte da tese dele, né, com alguns outros pesquisadores do nosso grupo. Um estudo muito interessante que mostra as barreiras que esses pacientes têm para fazer exercício. Qual é a principal barreira? Dor durante o exercício. Ou então parar o exercício por conta dessa dor. Então, imagina que esses pacientes, eles informaram que a principal barreira para eles fazerem o exercício é justamente a dor. E aí a gente entra num ciclo aqui, ó. O paciente ele faz o exercício com muito sintoma, ele vai ter uma experiência desagradável a partir desse exercício, ele vai registrar essa experiência e aí ele vai diminuir a motivação dele para fazer exercício. O que isso leva? Redução da aderência ao exercício e, consequentemente, redução dos níveis de atividade. E aí o indivíduo ele cria algumas barreiras para fazer o exercício, mas aí ele vai tentar fazer o exercício novamente. Nessa tentativa, o ciclo acaba se repetindo. E aí a gente tem alguns problemas, né? Esse exercício, até o indivíduo sentir muita dor, leva a algumas alterações agudas importantes durante o exercício, né? Alteração exagerada da pressão, de marcadores inflamatórios, de estresse que tem relação com a doença. E o indivíduo, ele dificilmente adere, é uma barreira à dor, né? Então, ele acaba não fazendo o exercício. E aí a pergunta é, por que continuar prescrevendo para esses indivíduos, então, com dor? Parece que não tem muita lógica, né? Talvez não tenha. E aí, pensando nisso, Gabriel, que até falou com vocês semana passada, o que ele pensou? Bom, os indivíduos sentem muita dor. Tem esse problema, né, que eles têm essa modificação exagerada de pressão arterial durante o exercício, inflamação, estresse. Então, vamos tentar prescrever um protocolo diferente? Se a gente prescrever o exercício no limiar de dor, ou seja, quando o paciente começar a sentir a dor, será que ele tem alguns benefícios relacionados a isso? E aí, esse tipo de treino a gente vai chamar de caminhada submáxima, para ficar mais claro para vocês. Aí, o Cato pensou, né, Gabriel, ele pensou e vamos fazer esse protocolo. E aí, ele testou esse protocolo em 12 semanas de treinamento para esse paciente. Olha o que ele encontrou aqui. Pacientes que treinaram com esse protocolo, sem levar até a dor máxima, também aumentam a distância de claudicação. Ó. Tem um aumento aqui da distância de claudicação e da distância total de caminhada. Isso é um benefício legal. Eu tenho um aumento da capacidade. Então, pensa naquele paciente que eu falei, que ele ia na padaria e não conseguia, porque sentia dor na perna. Esse paciente agora ele consegue ir e voltar sem sentir dor. Então, ele tem um benefício aí depois de 12 semanas treinando com esse protocolo de caminhada submáxima. E aí, depois disso, Marcel, num doutorado, Marcel falou com vocês também semana passada, né? No doutorado dele, o que ele fez? O que ele pensou? Pô, se a gente tem um protocolo que os caras sentem menos dor, se melhora a capacidade de caminhada, será que esse protocolo também não melhora a função cardiovascular deles? E aí Marcel testou isso, 12 semanas com o mesmo protocolo.
O que ele observou? Redução da pressão arterial sistólica, redução da frequência cardíaca e redução do duplo produto para os pacientes que treinaram. E é interessante que todas essas variáveis têm uma influência direta na redução do risco cardiovascular desses pacientes. Mas aí, depois disso, o que a gente pensou? No meu doutorado, a gente pensou assim, ó, será que, além desse protocolo, caminhada submáxima, né, melhorar a capacidade de caminhada dos pacientes, melhorar a função cardiovascular, será que ele melhora outros indicadores relacionados com a doença? Será que ele melhora, por exemplo, marcadores de estresse oxidativo e inflamação? Lembra que eu comentei deles lá atrás? Pois é. Então, o que a gente observou? Os dados do meu doutorado mostraram que houve uma melhora da defesa antioxidante desses pacientes depois de 12 semanas de treinamento. E depois disso, e além disso, melhor dizendo, houve uma redução de alguns marcadores inflamatórios que estão relacionados com a doença também. Ou seja, são benefícios bem interessantes para esses pacientes. E do ponto de vista de proteção cardiovascular, inclusive, né? Então, se a gente, fazendo um resumão aqui para vocês, a gente tem uma doença que é muito prevalente, né? É uma doença séria, os pacientes têm uma redução da capacidade funcional, tem um aumento do risco cardiovascular, só que a principal recomendação mostra para eles assim, treina com dor, você tem que treinar com dor. O treino com dor ele tem alguns benefícios, realmente, a longo prazo. Só que durante o exercício ele promove uma série de respostas fisiológicas adversas que a gente viu, aumento exagerado de pressão, aumento de marcador inflamatório, estresse oxidativo, piora de função endotelial. E aí foi pensado num protocolo para que esse paciente ele tenha essas respostas semelhantes, ou uma resposta melhor, né, ao exercício, sem sentir tanta dor. E aí surgiu esse protocolo, que eu comentei com vocês, e a gente viu que ele aumenta a capacidade de caminhada, reduziu pressão arterial, reduziu níveis de inflamação, reduziu níveis de estresse oxidativo. E o legal aqui da gente comentar é que com muito menos dor, né? Então, isso é uma possibilidade interessante para esse paciente. E aí a gente pensa, beleza, não, então acabou, né? Problema resolvido, tudo que a gente tinha para estudar sobre isso, é só dar treinamento sem dor para esses pacientes mesmo, né? Deixa eles treinando a claudicação submáxima, ali, caminhada submáxima. Aí eu respondo para vocês, não, na ciência ela não funciona assim, tá? Óbvio que a gente percebeu algumas lacunas na literatura nesse sentido. A gente percebeu que esses pacientes eles não aderem ao exercício, eles têm dificuldade, né, de caminhar, eles sentem muita dor fazendo o exercício. Então, a gente conseguiu responder algumas perguntas e, de fato, foi bem interessante para a gente conseguir aprimorar os tipos de treino, né, para esses indivíduos. Mas outras perguntas, muitas outras perguntas, elas precisam ser elucidadas, né? Por exemplo, quais são os mecanismos que levam a essas respostas? Por que isso acontece? Por que o paciente que treina com uma caminhada submáxima, ele melhora a função cardiovascular dele? Por que melhora a capacidade de caminhada? Por que reduz estresse e inflamação? Né? Outra pergunta que precisa ser respondida. Quem que responde de fato a esse exercício? Quem que não responde? Pode ser que tenha algum paciente um pouco mais grave, ou que não tenha uma doença tão grave, ele responda melhor que outro, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser testada. A gente tem que continuar trabalhando nessas perspectivas. Outra coisa, vocês perceberam que todos os estudos que eu falei era sempre uma comparação com um grupo que que fazia um protocolo determinado, submáximo, né, que foi aquele que a gente prescrevia, só que era sempre em comparação ao grupo controle. A gente não fez em comparação um treino um paciente sentindo muita dor. Então, a gente não tem essa comparação direta. Então, mais estudos comparando, de fato, o indivíduo treinando até a dor e o indivíduo treinando até uma dor leve, uma dor submáxima, são necessários para que a gente consiga, de fato, comparar os dois estudos. Né? Essas são ressalvas interessantes e a gente tem que ficar atento nisso. Outra coisa,
Será que realmente o fato do indivíduo sentir menos dor durante o exercício vai aumentar a aderência dele ao exercício? A gente não sabe. Talvez sim. A nossa hipótese é que sim. Mas pode não acontecer, né? E isso precisa ser testado. A gente precisa saber se de fato esse tipo de protocolo ajuda o indivíduo a aderir ao exercício. Porque, claro que se ele não aderir, obviamente, ele não vai ter os benefícios do exercício. E a gente, no longo prazo, o que acontece? A gente normalmente prescreve o treinamento para 12 semanas, mas a gente não sabe o que acontece com 24 semanas de treinamento, com um ano de treinamento. O que acontece? Então, a gente também precisa fazer estudos mais longos nesse sentido. Estudos não supervisionados, né? Por exemplo, será que o paciente conseguiria fazer esse tipo de protocolo na casa dele? Será que o benefício é o mesmo? Então, isso é uma pergunta também interessante. Intensidade autoselecionada. Será que se o indivíduo escolher a intensidade que ele faz, ele consegue ter um benefício melhor ali ou não? Né? Se ele sentir mais prazer em uma determinada intensidade, será que ele consegue? Então, a gente precisa elucidar diversas dessas perguntas. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para conversar hoje com vocês. Né? Então, obrigado pela atenção. Né? Lembrando que a prevalência desses indivíduos dessa doença em indivíduos ela é grande, a gente tem uma determinação na literatura, a gente começou a olhar essa determinação para o exercício sobre outra perspectiva, a gente tem alguns achados, mas várias perguntas precisam ser respondidas ainda, tá bom? Então, quero agradecer a vocês, aí atenção, eu estou disponível às perguntas, tá bom? Obrigado.